somatória de histórias escritas com força, com garra e sempre com dedicação. Um projeto para o futuro, mas também para este presente. O fim de uma etapa? Pode até ser, mas sempre o começo de outros novos ciclos. Afinal, são 30 anos de história. Temos aqui pessoas que acompanham essa caminhada desde o começo e tantas outras que foram se juntando ao longo dos anos e escolheram ficar porque amam e fazem parte da história da SOMAD. 30 anos cheios de superação, mas os próximos 30, 40 anos prometem ainda mais. O passado nos ensina, o presente nos enche de orgulho e o futuro nos desafia. E olha, estamos repletos de expectativas pelo que ainda vem pela frente. Mas antes de falar sobre isso, vamos relembrar um pouco dessa história, escrita com tanto talento até aqui. Eu sou a SOMAD. Sou parte do que você acredita e faz acontecer todo. Sou motivo para você acordar todos os dias e trabalhar feliz, sabendo que sua vida será cheia de realizações diárias. Sou o pão que está sobre a sua mesa, que alimenta a sua família, sua dose diária de desafios e emoções, profissionais e pessoais. Sou o sonho que você nunca pensou que conseguiria realizar e que, veja só, se realiza todos os dias. Sou grata a Deus por fazer parte da SOMAD. Iniciei como estagiária e fui aproveitando as oportunidades e tendo o reconhecimento da doutora Márcia, da doutora Socorro. A empresa ela investe fortemente no desenvolvimento de cada colaborador e neste período ele já mudou diversos profissionais. Por isso o sucesso da empresa ele é pelo trabalho coletivo e também pelo atendimento personalizado que tem de cada cliente. E isso nos motiva a alcançarmos novos patamares e conquistar sempre as vitórias. Sou muito feliz por fazer parte da família SOMAD. Para mim é maravilhoso ter feito parte dessa família. A SOMAD para mim me trouxe coisas maravilhosas. Acho que eu já alcancei coisas maravilhosas na minha vida e hoje eu agradeço a SOMAD. Só desejo a ela muitos e muitos anos a mais e que a gente está sempre aí para ajudar e para colaborar do jeito que ela precisar sempre. Eu agradeço e desejo muitos anos de vida para a SOMAD. Depois que a SOMAD entrou no laboratório, primeiro houve uma profissionalização. Elas propiciaram essa melhora. Quando o laboratório foi internalizar a contabilidade por sugestão dela, não foi vontade do laboratório. Quem montou a estrutura, contratou as pessoas foram elas. Então elas fazem parte da história daqui. Quando eu fui vender, elas fizeram a minha consultoria. Eu não largava o telefone com Márcia, Joseli, principalmente com as duas. Elas conhecem muito isso aí. Tem vivência, tem prática. A história da SOMAD nesses 30 anos, ela é muito rica e só com a nossa família tem 15 anos. Ela faz parte dessa nossa trajetória empresarial, nos antigos negócios, nos novos negócios, sempre com soluções práticas, buscando inovação, buscando novos conhecimentos, soluções hábeis e que atendem às nossas demandas perfeitamente. Quero parabenizar a SOMAD, a toda a equipe, eu não quero nominar ninguém para não ser injusto, mas todo o time SOMAD por essa parceria e desejar aí sucesso para os próximos 15, 20, 30 anos. A chegada da SOMAD aqui foi pelo final de 2018, entrando para 2019. Nós estávamos num momento gerencial, num momento técnico da empresa. Então, estávamos com muitas dúvidas, precisando de um direcionamento mais apropriado para atender a legislação, para que a gente pudesse fazer um regimento interno mais apropriado dentro da empresa. Então, quando eles chegaram realmente num momento muito apropriado e a gente pôde reorganizar a empresa de uma tal maneira que a gente pode dizer que teve uma linha divisória de fato, antes da SOMAD e posterior à SOMAD. E assim, conseguimos ter um ganho realmente, assim, em termos do atendimento à legislação, um ganho muito alto. Está sendo muito construtivo para a gente. Fora a nossa amizade e o carinho que a gente tem por eles, pela Márcia, por toda a equipe,
porque foi realmente um divisor de águas na vida da empresa e particularmente na minha vida também enquanto sócio da empresa. E é uma alegria poder estar trabalhando com eles, até porque a gente ganhou muito, crescemos muito. E eu creio que com certeza é uma empresa que faz a diferença na vida das outras empresas que eles vêm trabalhar, né? Somad foi um sonho que se realizou para nós. Hoje nós temos uma empresa na qual nós contamos com uma equipe maravilhosa. Trabalhamos arduamente dentro dessa empresa para conquistarmos um espaço ao sol. Conseguimos montar uma equipe muito boa que nos acompanha no empreendedorismo que temos aqui nessa empresa. Trabalhamos muito, cansamos, mas o corpo cansa, mas a mente não para. E pretendemos ficar assim durante muito tempo nesse mercado que nos abraça com muito carinho. Hoje é um dia de agradecimento. E para que um sonho se realize, é necessário que alguém acredite nele. E vocês acreditaram. Vocês acreditaram no sonho de 2 mulheres, de 2 contadoras. Então, o nosso muito obrigado a você, nosso cliente, a você, equipe Somad, as pessoas que direto ou indiretamente colaboraram para que a nossa filosofia de trabalho conseguisse chegar a 30 anos, que nós estamos hoje comemorando. Então, do fundo do coração, é só gratidão. Muito obrigado a todos. Uma bela história, cercada e marcada por muito orgulho. A Somad é hoje um dos maiores escritórios de contabilidade do Estado, referência para muitas empresas que querem firmar negócios no Pará e entender a dinâmica tributária do nosso Estado. Mas até chegar aqui, foi preciso força e também coragem. Um projeto que nasceu ainda em 1991, gerado e concebido por 2 mulheres. Doutora Márcia Cavalcante, nossa atual diretora comercial, e Socorro Quaresma, diretora técnica, aqui nesse momento tão especial, acompanhadas pelas suas mães, Dona Juventina e Dona Mercedes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Na época, eram 2 funcionárias públicas, concursadas, que não tiveram medo de deixar a dita estabilidade em busca do desafio da realização pessoal. Mulheres, protagonistas, precursoras, empoderadas. Desde jovens, aprenderam que se dedicar a uma vida em que elas próprias criariam as oportunidades seria fundamental para persistir. De famílias simples, nunca se curvaram diante de dificuldades. Pelo contrário, usaram e seguem usando isso para continuar crescendo, levando muita gente junto com elas. Porque uma grande empresa não se faz apenas com o coração, se faz com muitos. E nesse dia, que também é de agradecimento, a gente recebe agora aqui a doutora Márcia Cavalcante para ouvir um pouco do que ela tem a dizer. Doutora Márcia, a palavra é toda sua. Boa tarde. O que são 30 anos, né? Muito tempo. E o que é que a gente tem a fazer nesse momento? Agradecer a Deus, os nossos familiares, os nossos colaboradores, essa equipe toda que trabalhou arduamente para estarmos hoje aqui juntos e também agradecer aos nossos clientes que acreditaram, sempre acreditaram no nosso sonho. O que nos motivou a fazer essa celebração? Na verdade, nós estamos celebrando um sonho meu e da Socorro. Gostaria agora de revisar com vocês um pouco dos anos 90. Vamos revisitar os anos 90, 30 anos atrás. A economia brasileira não tinha a dinâmica que temos hoje. A internet, acreditem, estava ainda iniciando, se popularizando. E a maioria de nós brasileiros estávamos acreditando no colo. É verdade, um cenário muito diferente do atual. Hoje nós estamos vivendo num cenário em que se exige muita capacitação,
e muita técnica. E nesse contexto, a SOMAD, ao longo desses 30 anos, vem investindo fortemente em capacitação e em novas tecnologias, atuando com pioneirismo nessa área contábil. A SOMAD, queridos, somos todos nós. E por isso que desejo que a união que hoje temos fique cada vez maior, fazendo com que continuemos sendo a grande família que somos. Somos diferentes, sim, mas somos unidos e respeitosos. Estamos preparados para muitos anos de conquistas e superação. Que venham mais 10, mais 20, mais 30 anos. Feliz aniversário, SOMAD! Nessa oportunidade também, gostaria de fazer algumas homenagens para pessoas especiais, que são todos nós, mas gostaria de destacar o professor Miguel, que logo vai estar fazendo uma palestra muito interessante para nós. O professor Miguel, nosso mestre, sempre esteve conosco nas nossas vitórias, nas nossas dificuldades e fazendo com que tivéssemos o sentimento de que essas vitórias e essas dificuldades também fosse dele. E nos ajudou muitas vezes a enfrentarmos as dificuldades que tivemos. E isso, professor Miguel, jamais esqueceremos. Queremos também agradecer a doutora Amanda, que está iniciando uma parceria conosco e que esperemos que seja duradoura. E a todos vocês, nossos familiares, minha mãe, mãe da Socorro, aos nossos amigos, a nova geração que está chegando na SOMAD, aos nossos colaboradores. Agradecer a todos. Parabéns, SOMAD. Parabéns, parabéns pela história tão bem escrita. Este é um dia para celebrar, agradecer e continuar também aprendendo sempre, né, Socorro? Muito. Né, Márcia? Sim. Agora, para falar do presente e do futuro da economia e dos negócios no Brasil, temos a honra de receber um convidado muito especial. Quem é que está preocupado aí com a reforma tributária? Este é, sem dúvida, um tema que tem tirado o sono de muita gente. Então, quem melhor para falar sobre isso do que o professor e tributarista Miguel Silva? Ele é advogado, contador, professor especializado em tributos e diretor técnico da Cyberplay, plataforma de streaming de treinamento profissional. Após 30 anos de experiência na área tributária, participou inclusive da elaboração da reforma tributária. Então vamos ouvir o professor Miguel, que tem muito a nos dizer, muito a nos explicar, muito a nos ensinar nesta tarde. Um grande prazer, me dirijo a vocês em comemoração aos 30 anos do escritório SOMAD, aí em Belém do Pará. Obrigado pelo convite, conheço as sócias, profissionais muito competentes, aplicadas, estudiosas, alunas de longo tempo, Márcia e Maria do Socorro. Aqui fui convidado para levar a vocês um painel da reforma tributária. Que estágio está a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional? Tema complexo, volumoso, que gera grande debate nacional, porque interessa a todos, empresas, profissionais, cidadãos. Nós temos uma carga tributária no Brasil por volta de 34%. De cada R$100 que se fatura nas empresas, você é também consumidor no supermercado, vai lá e compra uma margarina de R$10, 3,4, ou seja, R$3,40 vai para o erário público. Nós trabalhamos de 1º de janeiro, quando iniciar o ano de 2022, pós-pandemia, se Deus quiser, até ali 15 de abril de 2022,
você empresário, você profissional que recebe salário e incide IRF, você empresário que fatura e paga PIS/COFINS, ao ter lucro paga IRPJ, CSL, de 1º de janeiro até 15 de abril vocês trabalharam só para o governo. Governo federal, estadual ou municipal, porque nós temos tributos nas esferas federal, estadual e municipal. A carga é elevada. E a sistemática? Complexa, difícil apurar. O custo administrativo para apurar impostos no Brasil é muito elevado. Quando você fala em reforma tributária, ora, você quer reformar um sistema hoje já existente. Reforma não é uma evolução do sistema, como uma casa, não é colocar mais um quarto lá no terreno que tem espaço. Numa linguagem tributária, não é avançar no bolso do cidadão, exigindo mais tributação. Uma reforma tributária que queremos não é para aumentar a carga tributária, porque não há mais espaço. A complexidade é patente. Quando você vai reformar uma casa, e aqui é reformar um sistema, quer no mundo concreto ou no mundo abstrato, quer no mundo físico, como uma casa, que você identifica a necessidade de reformar, assim também é no âmbito abstrato a reforma de um sistema, tem que ter um propósito. Não é uma evolução que se busca, é uma revolução, porque revolução corresponde a uma reforma. Você quer inovar e você quer inovar, quer reformar um sistema. Então, esse sistema, ele não está contento. Dentro desse contexto, claro, aqui trabalhando com o tempo curto que temos para analisar o estágio, posicioná-lo do estágio que está a tramitação no Congresso Nacional, serei bem objetivo aqui nas minhas ponderações. E começo a analisar com vocês o que é um sistema. Sim, porque para lá para cá se fala em reforma de sistema. E o que é um sistema? Sistema, como coloco aí em tela para vocês, é um conjunto de elementos racionalmente, intelectualmente organizados e integrados. Em decorrência, interagem entre si e em harmonia. Destaco aqui o fato de um sistema ter que ser organizado e integrado. Se ele não é organizado e integrado, a interação entre si e a harmonia não ocorrerá de maneira correta. Então, se eu quero reformar um sistema, pode ser uma casa, pode ser o sistema tributário, pode ser o sistema trabalhista. Tivemos reforma trabalhista, reforma administrativa, está em tramitação no Congresso Nacional. Reformar um sistema é identificar, então, que ele não está organizado, ele não está interagindo. Em decorrência, há algo a ser feito afetando o sistema. Não é puxadinho tributário que representa, então, uma reforma tributária, como o governo propôs no projeto de reforma do imposto de renda, devido à questão da tabela progressiva do imposto de renda pessoa física estar defasada, então aí quis mudar a sistemática do imposto de renda da pessoa jurídica, pegando todo o lucro acumulado até então e tributado a princípio a 15%. Isso não é reforma tributária, não é reforma do sistema. Isso é mais um puxadinho tributário para arrecadar mais. Então, primeiro alerta, nós profissionais, nós empresários, temos que nos posicionar, interagir, conversar, mandar e-mail para os deputados, senadores, na Casa do Povo, onde está em tramitação a reforma tributária. Nós temos que participar. Como eu tenho a convite, tenho aí
contribuído com textos, junto com meus pares, junto com tantos outros profissionais, economistas, lá em Brasília, e tenho participado de reuniões em Brasília também. Pois bem, vejam que reformar quer dizer revolucionar o que existe, porque então identificamos que não está organizado, ele não está, em outras palavras, interagindo, tem algum problema. E de fato há carga tributária elevada, bem como temos o quê? Temos uma sistemática de apuração muito complexa, que o diga a SOMAD Contabilidade e os profissionais que aí desenvolvem as atividades de cumprimento das obrigações principais e acessórias no campo federal, estadual e municipal. Veja a parafernália que se transformou a apuração dos impostos no Brasil. São tantas declarações, tantas obrigações acessórias, só em reduzir a carga administrativa de apuração de impostos já ganharia em muito, já que não conseguimos uma reforma agora de redução de carga, mas temos que preparar, reformar a sistemática atual para reduzir a carga tributária amanhã com o desenvolvimento econômico por meio de uma reforma simplificadora. Nós temos que nos valer da tecnologia e do sistema bancário, que hoje é um exemplo para o mundo, para diminuir a carga administrativa de impostos. Simplificar os impostos em nível de obrigação tributária, unificando os impostos. Enfim, temos que, ao identificar a necessidade de reformar, e de fato, vivo o direito tributário há mais de 30 anos, então, de fato, temos que reformar. Temos que reorganizar o sistema tributário nacional estampado na Constituição. Mas, para tanto, objetivamente, simplificando as obrigações acessórias, isso se consegue unificando os impostos, você colocando todos os tributos sobre consumo, criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, como está previsto nas PECs 45 e 110 em tramitação no Congresso. Você unifica os tributos sobre consumo, IPI, ICMS, SS, PIS, COFINS, CID, combustíveis. Ora, só aí você já diminui as obrigações acessórias, dá para trabalhar uma redução de carga tributária sobre consumo para diminuir a desigualdade social, porque você, por meio de uma reforma do sistema, pode também proporcionar redução de carga administrativa, redução de carga tributária proporcional no tempo, com o desenvolvimento econômico. Não cai a arrecadação. Me faz recordar a única reforma tributária séria que o Brasil teve. Vejam que nós começamos em nível de sistema tributário sem uma estruturação sólida. Me recordo do sistema tributário que se iniciou lá em 1891 com a proclamação da República. Saímos do Império e fomos para um regime republicano. E tivemos a primeira Constituição no regime republicano lá em 1891. Pensamos em uma estruturação tributária para colocar na primeira Constituição brasileira? Começamos errado. Copiamos o modelo do Império. Então, na época, em 1891, 50% da arrecadação brasileira se pautava no imposto de importação. Não se analisou o país mudando da economia rural para uma economia industrial. Então, nós sempre estamos atrasados, não olhamos para frente. E isso é importante quando você vai praticar uma revolução, uma reforma tributária. Qual será a indústria no futuro? O que vai prevalecer? Indústria, comércio, serviços? Nós temos aí, agora, o 5G, nós temos a inteligência artificial, nós temos uma indústria agora que vai viver um outro mundo. O sistema tributário, ele tem que pensar não só hoje, mas o amanhã. Por isso que eu sou favorável
a o quê? Colocar tecnologia junto com o sistema bancário para apurar os impostos. Não tem mais sentido, no estágio que estamos, nota fiscal eletrônica, DCTF eletrônica, Decomp, tudo eletrônico. E nada muda, só custo administrativo para as empresas, só dificuldade de interpretação de normas. Ora, nós temos a NFE, objetivamente, nós defendemos e, inclusive, sugeri texto a qual despachei com o deputado Raul em Brasília. Nós sugerimos, e na PEC 110, que está tramitando hoje no Senado, com base em texto do deputado Raul, que foi elaborado lá atrás, nós propomos a instituição de uma CETIP fiscal, uma Câmara de Compensação Fiscal, o que nós chamamos lá no Instituto Atlântico, onde foi desenvolvido esse modelo da Operadora Nacional de Distribuição de Arrecadação, o ONDA, que é uma fusão do sistema bancário com a tecnologia e o SPED hoje existente. Então, por que não já com a nota fiscal eletrônica consagrada, funciona? Então, coloquemos campos de apuração de impostos dentro da nota, é pura tecnologia, sistema. Nós, o quê? Fundiríamos NFE com o sistema bancário. Quer dizer, apuraria o próprio sistema por meio de uma operadora que pode estar vinculada à Receita Federal ou qualquer órgão federal. Você, o quê? Desenvolve um sistema em que na nota fiscal já vai estar lá os tributos federal, estadual, municipal sobre a receita. E aí, ora, já se sabe a quem compete, se é para a União, para o Estado, se é para o Pará, se é uma operação interestadual, para quem é. É importante instituir o quê? Um tributo nacional sobre o consumo. E aí o próprio sistema cuida de o quê? Partilhar. Solução tem. Falta o quê? Espírito desarmado para implantar uma reforma tributária séria, que reduza a carga administrativa, que reduza a carga tributária no tempo, porque você instituindo uma tributação sobre o consumo por meio de um único imposto, um imposto nacional, tem que tirar a parafernália que hoje existe da apuração dos impostos estaduais. O câncer do Brasil, no que diz respeito ao sistema tributário, é um imposto. Os outros têm repercussão, dá trabalho? Sim, mas o câncer do Brasil não é difícil de você vislumbrar. Você, profissional da contabilidade, do direito, da área administrativa, você, empresário, sabe que o grande problema no Brasil hoje, que gera guerra fiscal, dificuldade de interpretação, porque são mais de 27, ou seja, são mais de 20 regulamentos, são 27 regulamentos, é o ICMS. Reforma tributária que não resolva o problema do ICMS, é melhor deixar como está. O problema do Brasil é o ICMS. Olha aí na prática. Você vai vender para outro estado, tem que verificar regime de ST, de FAO, qual é a alíquota lá no estado de destino. Dois problemas temos. É o ICMS em grau maior e o ISS, que é também um tributo sobre consumo de serviço. Reforma tributária que não resolva o problema desses dois tributos, levando ele para um tributo único, como defendemos, Imposto sobre Bens e Serviços, um IVA nacional, em que, então, é um tributo nacional. A preocupação é, e a questão do Pacto Federativo, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal? Ora, você resolve com tecnologia. Coloca já os campos de apuração do imposto na nota fiscal eletrônica. Você já, o quê? Quando for pagar em banco a guia correspondente àquela nota fiscal, você já define para o banco
aqui Estado, é só codificar, aqui Estado entregar. Ah, o IBS, o Imposto sobre Valor Agregado, ele vai ser pago, o IBS, na parte do Estado, porque como vai congregar tributo federal, IPI, CID combustíveis, tributo estadual, ICMS, tributo municipal e ISS, então tem que já definir o percentual que cabe a cada um. Ah, é uma operação do Pará para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Pois bem, então você o quê? Precisa definir na Constituição a quem compete aquele tributo federal, né? Eu diria um tributo nacional, no rigor técnico. Então tem a parte da União, 25% é da União, 40% é do Estado, a outra parte do município. Você já define, puro sistema. E isso se dá por meio da Operadora Nacional de Distribuição de Arrecadação, uma Câmara de Compensação Fiscal, como já propus texto, e na PEC 110, que está em tramitação no Senado, já está prevista essa figura. Conseguimos sensibilizar, na época, Raul nesse sentido, junto com os nossos colegas lá do Instituto Atlântico, que pensa soluções para o Brasil. Então, vejam que você já estabelece o percentual de cada ente federado, o que pertence à União, Estado ou município. O ICMS será devido para o Estado do Pará, origem da mercadoria ou do serviço, ou do destino. É uma operação interestadual para São Paulo. Bem, o modelo que se recomenda e que funciona em mais de 150 países, temos o IVA, que chamará aqui no Brasil, conforme proposta IBS, chamará então o nosso IVA IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Você precisa definir origem ou destino. Claro que é da natureza de tributo sobre consumo entregar a arrecadação para o município de destino, para o estado de destino. Tá bom. Aí eu pego os dados do IBGE, eu tenho elencado o quê? Os 5.570 municípios, os 27 estados, colo o IBGE com essa operadora nacional, que pode estar no IBGE ou na Receita Federal, esse órgão, ok? Não precisa de mais custo para pôr novo órgão, não, é puro sistema. Eu pego técnicos do IBGE, técnicos da Receita Federal e crio essa operadora. Não como estão querendo criar aí um comitê gestor do IVA, mais uma autarquia, mais um órgão, mais inchaço do Estado. O Estado não está cabendo no bolso do contribuinte. Basta uma operadora nacional, como estamos sugerindo. E é para usar os técnicos já existentes, quer no âmbito legislativo, quer em nível estatístico de IBGE, quer em nível de tecnologia. Temos o SERPRO, competentíssimos. Os profissionais do SERPRO conheço. Não é? Pois bem, então vejam que você estabelece o IBS no destino e aí, pronto, a própria máquina cuida disso e diminui o custo, claro, administrativo para apurar. Isso é reforma tributária séria, pensando à frente, não é? Já pensando também com o e-commerce, porque é pura tecnologia, venda eletrônica, você tem que mudar o paradigma, senão não é reforma tributária. E quem tem que pensar isso? Tem que ser de fora para dentro. A Constituição de 1891 simplesmente copiou o modelo do Império, carregamos isso no tempo. Só houve uma reforma substantiva ali em 1946, onde criamos a figura das transferências tributárias, o que se mostrou no tempo um modelo péssimo. Hoje nós temos uma gambiarra tributária, um cruzamento de arrecadação, competência e partilha. Você
arrecada imposto de renda e tem que distribuir entre Estado, município. Ah, tem fundo do município. É melhor você estabelecer o tributo, a competência e o quê? Estabelecer por meio de um operador nacional a partilha, mas a partilha mais no sentido que você está levando tributos que antes eram municipais, estaduais ou federais, você está levando para um tributo nacional, e aí o próprio sistema faz a partilha, e não deixar para os estados terem competência de legislar, guia para apurar, guia para recolher. Não, não, não. Cria-se um tributo nacional e coloca tecnologia, uma Câmara de Compensação Fiscal, uma CETIP fiscal, como funciona no sistema bancário. Então é unir o SPED, por meio da NFE, juntamente com a NFE, então, pensar o sistema bancário, que já identifica a que estado entregar, quando o contribuinte recolher o imposto apurado pelo ONDA, que vai consolidar as notas fiscais emitidas no mês, ora, ao contribuinte recolher, o banco já vai ter o código a que município entregar, a que estado entregar e a parte da União. É isso que temos que buscar, é isso que estamos batalhando. Reforço, se não for para reformar, mas sim pensar em puxadinho tributário, como essa da reforma do IR, que iria aumentar a carga tributária sobre as empresas, porque é óbvio, ia pegar toda uma tributação, melhor, todo um lucro acumulado no tempo, a contar da edição da Lei 9.249 de 95, que isentou na distribuição de lucros o IRF. Por quê? Porque nós escolhemos no Brasil a sistemática de tributação sobre a pessoa jurídica. Então, é um absurdo o relator, Celso Sabino, que conseguiu conquistar a aprovação na Câmara dos Deputados, mas ainda bem que se encontra retida essa ideia no Senado Federal pelo relator lá no Senado, na medida que conquistou a Câmara, dizendo que tem países que têm tributação na distribuição de dividendos e um pedaço na pessoa jurídica. Isso é uma falsa narrativa. De fato, na Europa, nos Estados Unidos, um pedaço é na pessoa jurídica, outro pedaço é na pessoa física, a tributação sobre o lucro. Ok, tá bom. Mas qual é a carga tributária sobre o consumo? Lá nos Estados Unidos e na Europa, a tributação sobre a receita é menor, para ter uma maior tributação na renda. Sim, porque você afasta a desigualdade social por meio de um sistema tributário eficaz, tributando mais a renda e a propriedade e menos o consumo. Então, falta o quê? Narrativa séria, espírito inovador. A reforma mais séria que tivemos no Brasil, eu diria reforma séria, não foi a contar de 1891 que copiamos o modelo do Império. Em 1946, instituímos a figura da partilha tributária, a figura das transferências do que se arrecada na União entre os estados e municípios. Hoje não faz mais sentido, com a tecnologia que temos, um ONDA, um operador nacional de distribuição de arrecadação, resolveria essa questão da partilha. Por meio da NFE, nós já definiríamos a quem compete cada parte da arrecadação. Em 1965, sim, tivemos uma reforma séria. Emenda Constitucional de 1865, que depois veio a regulamentação, o detalhamento, né, dessa emenda constitucional por meio do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, lei tão bem elaborada que até hoje está em vigor o Código Tributário Nacional, passados 50 anos. Quem foi que pensou a emenda constitucional de 1865 e elaborou o texto base do Código Tributário Nacional aprovado no Congresso Nacional? Foi uma comissão de especialistas, de fora para dentro. Gilberto Ulloa Canto, faz-me recordar,
que participou da comissão de especialistas que elaborou uma reforma tributária séria por meio da emenda constitucional 1865 e também, na sequência, contribuiu para a elaboração do CTN, dizia, já na época, falta ao governo espiritualidade, quer dizer, espírito desarmado. Por quê? Porque já na época, Gilberto Ulloa Canto identificou na comissão de especialistas que o governo pensa sistema tributário como um conjunto de fontes de arrecadação, é um conjunto de normas. Simplesmente arrecadar. Uma coisa é sistema arrecadatório, outra coisa é sistema tributário. Sistema tributário, ele é o quê? É pró-desenvolvimento dos negócios, não é poste para desenvolver negócios, como é o sistema tributário brasileiro, com essa parafernália de legislação para interpretar, para cumprir, para declarar. Então, você não tem que ser poste para desenvolver negócios. Você não tem que, por meio do sistema, não olhar um sistema que contribui para diminuir a pobreza, porque quando eu tributo mais renda e propriedade, menos tributação sobre consumo, eu, por meio do sistema tributário, pratico justiça social. O diagnóstico já existe. A contar de 88, vários projetos foram propostos no Congresso. E agora temos as PECs 110 e 45. Entretanto, o que ocorre? O diagnóstico existente está aí. Então, já o diagnóstico existe. Se você pegar técnicos da Receita Federal, do IPEA, do Ministério do Planejamento, que já tive o prazer de estar em reuniões aí para lá, para cá, com deputados, pessoas com formação técnica no Congresso Nacional, e tem deputados sérios, tem senadores sérios que pensam o Brasil. Então, se você sentar com essas pessoas, você percebe que o diagnóstico é próximo de nós, tributaristas, doutrinadores. Da nossa parte, no campo privado, quer dizer, empresários, associações empresariais, os tributaristas, o diagnóstico é similar dos técnicos lá de Brasília. O que falta é o quê? Espírito desarmado para o quê? Associada aí à vontade política para aprovar uma reforma tributária inovadora, que pense para frente, que reduza a carga administrativa de apuração de impostos, que reduza a carga tributária no tempo. Por quê? Porque você unificando impostos, você reduzindo a carga administrativa, o que vai acontecer? As empresas vão ter mais recursos, tira dinheiro inútil para apurar impostos, ou seja, deixa de ter custos inúteis de apuração de impostos, e parece coisa boa, mas é caro você investir. Quanto que custou implantar os módulos do SPED nas empresas? Passa despercebido. Milhões. Hoje, o decreto que instituiu o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital no Brasil, é o decreto 6.022 de 2007. Nós estamos em 2021, passado mais de 10 anos, já gastamos mais de 1 bilhão, certamente, em nível Brasil. Quanto que a sua empresa tem RP, TOTUS, SAP, lalaiá, quanto custou? Sistema, licença, desenvolvimento, treinamento, equipes. E ainda temos hoje uma parafernália de profissionais, ou seja, uma parafernália de declarações a serem apuradas pelos profissionais da contabilidade, que cumprem fielmente essa parafernália. E se diz, mas vai diminuir trabalho para os profissionais de contabilidade. Não falta trabalho. O profissional de contabilidade vai fazer aquilo que ele tem de melhor, que é a intelectualidade do conhecimento das normas contábeis fiscais, fomentar o profissional lá na empresa, o gestor, para tomar decisões mais
inovadoras no desenvolvimento dos seus negócios, olhando para frente, como está a situação patrimonial, fiscal e financeira da empresa, aí sim inseriremos o Brasil no rol dos países desenvolvidos. Sem sistema tributário nacional que sirva de instrumento para o desenvolvimento dos negócios, como ocorre na Europa e nos Estados Unidos, ora, nós teremos sempre o quê? Um país subdesenvolvido. Sim, porque sistema tributário mal conduzido, um sistema tributário que se converte em mero sistema arrecadatório, você é poste, você tem por meio do sistema um poste para desenvolvimento de negócio. Quem gera a riqueza de um país não é o Estado. Esqueçam isso. Isso é uma falácia. Quem gera a riqueza de um país é você, empresário, que trabalha de segunda a domingo. É profissional que está aí a todo tempo trabalhando, gerando a sua remuneração e pagando o imposto de renda, indo no supermercado e pagando ICMS, PIS/COFINS dentro da margarina, dentro do pão. É a área privada que sustenta o Estado, não é o Estado que sustenta o mundo privado. E quem melhor colocou isso foi Delfim Neto. Quem gera riqueza é o mundo privado, não é o mundo público. O mundo público gasta, e gasta mal, é incompetente por vezes, e não faltam quantas situações, embora tenha governantes preparados, mas são poucos. Então é melhor tirar recursos da área pública para o privado. Mas a propósito, tirar? Não vai tirar. Esses gastos de apuração de impostos não ficam para ninguém. Não fica para o governo e nem fica dentro da empresa. Entra no ralo da ineficiência, do custo Brasil. Ah, mas e o pessoal de tecnologia? Vai para eles? Vai para a TOTS, vai para a SAP? Tá, eles vão desenvolver novas soluções como nos Estados Unidos, como nos países da Europa. Enfim, então precisamos de uma reforma tributária séria. O diagnóstico existe. Falta o quê? Nas palavras de Gilberto Ulloa Canto, que desenvolveu junto com seus pares um belo modelo de sistema tributário, pensando ali, década de 60 até hoje, e agora precisamos de uma nova reforma. O quê? Termino aqui a apresentação, resumindo aqui então o que disse. Aqui apresenta em tela. Um sistema tributário, então, que precisa ser reformado. Você precisa saber o que é sistema. Reforço. Sistema é um conjunto de elementos racionalmente organizados e integrados. Em decorrência, interagem entre si e em harmonia. Tá. Então, precisamos o quê? Reorganizar para melhor integrar e aí interagir a arrecadação e a tributação no Brasil, criando um sistema harmônico. Para tanto, temos que ter bem presente que um sistema tributário nacional vai normatizar os fatos econômicos tributáveis, tributação sobre o consumo, renda e propriedade. A sistemática que se recomenda e que se dá vazão nos países desenvolvidos, claro, é você tributar, manter a carga tributária, mas redistribuir a carga tributária, quer dizer, tributar mais a renda e a propriedade e menos o consumo para proporcionar uma redução da pobreza, da desigualdade social. Não adianta você aumentar o Bolsa Família e mudar o nome para Auxílio Brasil de 190 para 400, dá 400 na mão do pobre e aí ele vai comprar pão e margarina e tem lá uma carga tributária de 34%. Volta para o governo. Além disso, aumenta a inflação. Inflação é tributo disfarçado. Pura narrativa, despreparo e fique atento quanto às narrativas de pessoas com espírito só para arrecadar. Função de um sistema tributário nacional? Em relação aos tributos, cabe ao sistema constitucional tributário estabelecer fato gerador, competência tributária, é da União, do Estado, recomenda-se o IBS e recomenda-se o quê?
ser um tributo nacional e é um tributo claramente da União, mas taca o quê? Quem tem mais estrutura para gerir um tributo, legislar? É a União. Deixa claro isso. Porém, coloca uma operadora nacional para distribuir. Nem cai no Tesouro Nacional o dinheiro, que é a preocupação dos estados e municípios. Que é bom dizer, os estados já aprovaram o IBS. Porém, o governo federal, lamentavelmente, esvaziou a comissão mista por meio do presidente da Câmara dos Deputados, esvaziou a comissão mista que estava em estágio avançado e com já a aprovação dos governadores para instituir o IVA nacional e parou os trabalhos da reforma tributária para propor a reforma do IR, um absurdo, que é um puxadinho tributário e não tem o nosso apoio, não tem que ter o seu apoio. E a sociedade não tem apoiado. Fato gerador, competência tributária, os princípios norteadores, princípio da capacidade contributiva, princípio da estrita legalidade, você estabelece no sistema tributário nacional estampado na Constituição esses 4 elementos basilares. E a partilha do valor arrecadado, se houver, e aí se é tributo que tem que atender União, Estados e Municípios, taca lá o ONDA. E se for imposto de renda, que precisa também contribuir para o fundo de participação de município, taca o ONDA. Tecnologia. Reforma tributária. Quais são as propostas relevantes em tramitação no Congresso Nacional? Temos a PEC 110, que é mais ampla, institui o IBS e faz reforma no IR. Temos que acabar com a CSL, não tem sentido IR, PJ e CSL. A PEC 110 resolve isso. A PEC 45, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ela só cuida da tributação sobre o consumo. A PEC 110 é a que apoiamos porque é uma reforma ampla. A PEC 45 é restrita. O projeto de lei 3.887 institui a CBS, revogando o PIS/COFINS e está em tramitação na Câmara dos Deputados, mesmo. Da mesma forma, o projeto de lei 2.337, que é a reforma do IR, em tramitação na Câmara dos Deputados. Ora, o projeto de lei 3.887, com a instituição da CBS, e o projeto de lei 2.337, reforma do IR, não é reforma tributária como o governo chama. Isso daí é puxadinho tributário, 2 puxadinhos tributários. E não tem que ter apoio. Ora, se não for para reformar de forma séria, então é melhor deixar como está. E só falamos em reforma séria se sanar uma doença crônica que temos no Brasil, que se chama ICMS e ISS. E isto nós temos nas 2 PECs, 45 e 110 aí na tela, as 2 proposições objetivam alterar o sistema tributário nacional para simplificação, racionalização da tributação sobre a produção e a comercialização de bens e a prestação de serviços, afetando-se assim os tributos indiretos, os tributos sobre o consumo, que está lá indiretamente no preço do pão, da margarina, da mercadoria vendida. Essas 2 PECs propõem a extinção de vários tributos, consolidando as bases tributáveis em 2 novos impostos. IBS, nos moldes do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, similar ao cobrado em mais de 150 países, estamos atrasados. E teremos também um imposto seletivo que terá incidência específica sobre determinados bens e serviços que prejudicam a saúde ou o meio ambiente, como é o cigarro, a bebida, terá uma tributação diferenciada. O imposto seletivo é um IBS especial, por causa de produtos que são deletérios à saúde e ao meio ambiente. É isso. Procurei dar aqui um balanço do estágio que está, o que devemos buscar, e foi muito bom estar com vocês. Espero ter contribuído, agregado valor a você profissional, aos empresários. Reforço aqui meus parabéns à Somad Contabilidade pelos seus 30 anos. Meu abraço a todos. Muito obrigado, professor Miguel. É muito importante conhecer detalhes dessa mudança que vai pavimentar o nosso futuro tão próximo, tanto dentro quanto fora da Somad.
Agora vamos falar sobre um outro assunto que está mudando o mercado e que deixou muita gente cercada de dúvidas. É a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é com muita honra que recebemos agora, nesta tarde, neste momento, para falar sobre esse assunto, a doutora Amanda Bernardes. Amanda Rodrigues Bernardes ingressou no curso de Direito aos 16 anos, por anos se especializou em Direito Público. Em 2017, iniciou especialização em contratos de compliance na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde se apaixonou pela área de Direito e Tecnologia. Em 2019, inscreveu-se no programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, na área de Defesa Cibernética. Amanda Rodrigues Bernardes se tornou consultora jurídica em LGPD e tem se especializado quando o assunto é a proteção de dados. Ela tem muito a nos trazer quando o assunto é justamente esse. Vamos então receber a doutora Amanda. Olá, meu nome é Amanda Rodrigues Bernardes, eu sou advogada pela Universidade Católica de Brasília e desde 2016, 2017 eu tenho me especializado muito na área de tecnologia da informação, ainda mais no que se refere à área jurídica. Bom, nós tivemos no Brasil o Marco Civil, né, que foi algo muito importante no Brasil em 2014. Desde então começaram a surgir várias normas sobre o direito digital. Bom, eu tenho especialização em compliance pela FGV e a última especialização que eu tenho agora é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que iremos falar aqui hoje, que é a Lei 13.709 de 2018. Além dessas duas especializações, eu estou terminando o meu mestrado em Defesa Cibernética pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Bom, vamos lá. O que iremos falar aqui hoje? Hoje iremos falar como surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, os desafios dessa lei, os desafios de implementar essa lei e como que ocorre o monitoramento e a fiscalização dessa lei. Antes de iniciarmos a implementação da LGPD nas empresas, vamos voltar um pouquinho para entender de como surgiu essa lei. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi inspirada na GDPR. A GDPR foi um projeto de lei lá em 2012 que ocorreu na Europa. Bom, por que, né, que ocorreu essa lei? Por meio dos avanços tecnológicos, né, muita coisa, a tecnologia de informação ela avançou muito, né, os meios de comunicação eles avançaram muito, e as normas elas são atrasadas, né, a tecnologia ela é mais rápida do que o direito. Bom, então várias mídias sociais surgiram, plataformas digitais surgiram, como o Google, Orkut, o Facebook. Na década de 2000, né, de 2010, por aí, ocorreram muitos vazamentos de dados, como vazamentos de dados no Facebook, vazamentos de dados no Google. E qual é o problema disso, né? Qual a importância disso? É que por meio dos nossos dados, por meio de nossas informações, pode ocorrer fraude, extorsão, roubo de dados, dos nossos dados. Muitos golpes bancários ocorrem por meio dos nossos dados, do nosso CPF, do nosso telefone, do nosso endereço, do nosso e-mail. Lá em meados de 2012, quando iniciou-se o Facebook e o Google, ao entrarmos nessas plataformas digitais, a gente aceitava um termo de consentimento, né? E naquele termo de consentimento existiam várias regras. E eram páginas e páginas de regras que quase ninguém lia, acredito que quase ninguém lê, de regras pequenas. E basicamente o que tinham naquelas regras era que as redes sociais eram donas dos nossos dados e elas podiam fazer o que bem quisessem. E o que acontecia, né? É só um dado. Qual que é o problema de eu dar a autorização para o uso dos meus dados? Bom, além de ter manipulação, desinformação e influência por meio dos nossos dados, seja por propaganda, por e-mail, né, que a partir do momento que todas essas plataformas digitais têm os nossos dados, elas também conhecem as nossas preferências e elas começam a nos manipular, a nos encher de propaganda para consumir, começam a influenciar
por escolhas, por preferências de gostos musicais, da nossa religião, nossas escolhas políticas, e isso pode ser um grande problema, né? Porque pode influenciar, inclusive, no voto de um presidente, como ocorreu na eleição de 2016 dos Estados Unidos, né, na votação do Trump, que foram perceber que usaram o Facebook para manipular muito as pessoas nessa votação. Mas pensando nisso, nesse vazamento de dados, em proteger os dados, a União Europeia estabeleceu normas para utilizar os dados, para proteger os dados. Em 2016, a GDPR começou a ter vigência na União Europeia. E por que isso influenciou no Brasil, né? Não influenciou só no Brasil, mas qualquer empresa que vai estabelecer uma relação contratual com a empresa na Europa precisa também obedecer essas regras, essas normas. E pensando nisso, o Brasil, desde 2017, 2018, implementou esse projeto de lei que entrou em vigência em agosto de 2021, que é a Lei Geral de Proteção de Dados 13.709 de 2018. Desde 2018, já ocorrem fiscalizações, já ocorrem monitoramento, não pela ANPD, mas por outros órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público e o PROCON. Bom, e o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que ela visa, a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados 13.709, ela dá soberania do dado ao titular. Ela informa ao titular como esse dado é tratado. E ela exige que todas as pessoas que peguem dados pessoais, elas tenham algum tipo de segurança sobre esse dado. Que elas exigem que essas pessoas elas saibam como cuidar desses dados, desde a hora que esse dado entra no seu estabelecimento até a hora de descarte. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa regulamentar como os dados dos titulares devem ser tratados, armazenados e descartados. Dentro da lei existem alguns pontos importantes, né? E agora iremos discutir quais são os desafios de implementação da LGPD dentro de uma empresa. Bom, para se implementar a LGPD dentro de um estabelecimento, dentro de uma empresa, são precisos 3 pilares: gestão de processos, tecnologia da informação e alguém da segurança jurídica, da área jurídica. E esses 3 pilares devem trabalhar juntos na implementação da LGPD dentro de um estabelecimento. Por quê? A gestão de processos é uma pessoa interna da empresa que vai ter acesso a todas as áreas da empresa, desde a área da chefia até embaixo, né? Na pirâmide ela vai poder entrar ali em todas as áreas. É necessário que essa pessoa conheça muito bem a empresa, né? Porque ela vai saber responder o pessoal de TI e da área jurídica como que aquele dado é tratado. E aí, nesse momento de implementação, será realizado um mapeamento de dados. Como é elaborado o mapeamento de dados? Por meio de entrevistas e questionários. E em cada setor. E aí, nesse setor, vai ser perguntado ali pelo responsável, né? O pessoal, esses 3 pilares estarão juntos. E ele será perguntado como o dado é tratado. E o que é analisado? O que é analisado? Como esse dado entrou ali por meio físico ou por meio digital? Ele entrou por meio de um cadastro em um site, por um papel, 3, 4, 6, 7, 8 pessoas têm acesso a esses dados. Esse dado fica armazenado onde? É dentro de uma nuvem no Google Drive, por exemplo? Ou é dentro de uma gaveta? E quem tem acesso a essa gaveta? Essa gaveta tem chave? Tem câmera dentro dessa sala? Tudo isso será questionado e ao final será elaborado uma análise de risco. E aí o que é importante? É importante analisar a política de segurança da informação implementada dentro das empresas. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais é do que a obrigação dessa empresa, desse estabelecimento, ela obriga esse estabelecimento a seguir normas de política de segurança da informação.
E o que são essas normas? Essas normas, elas já são algumas normas que já são implementadas há muito tempo, ainda mais para as empresas que seguem um guia de boas práticas de conformidade, de compliance. O que é o compliance? O compliance é o teu funcionário, é o diretor de uma empresa, ele ter uma postura de trabalho dentro dessa empresa, ele seguir normas e éticas dentro dessa empresa. E o que são essas normas, né? O que ele deve seguir? É uma ISO 27001, é a política da mesa limpa, é a análise de controle de acesso, é ele ter uma senha forte, né? Então, pelo artigo 46 da LGPD, que é o artigo que fala sobre as boas práticas dentro da empresa que serão analisados pelos órgãos fiscalizadores, é necessário que na hora da implementação da LGPD dentro da empresa também seja elaborado uma conscientização e treinamento dos funcionários. É imprescindível isso, é um passo importante na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Que todos da empresa, todo mundo do estabelecimento saibam normas de segurança da informação, eles saibam o que é um dado, eles saibam como tratar um dado, porque só assim esse dado estará protegido, só assim esse estabelecimento estará em conformidade com a LGPD. Porque como será realizado a fiscalização e monitoramento? Em 28 de outubro de 2021, saiu uma norma regulamentar da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comunicando que a partir de janeiro de 2022 serão realizados monitoramentos e fiscalizações, né, para ver se as empresas estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí muitas pessoas ficaram preocupadas, né, porque está em cima, e o que deve ser seguido, o que deve ser feito, né? O principal é saber informar a ANPD como esse dado é protegido, como esse dado é tratado, como que o nome do teu cliente, do seu prestador de serviço, ele fica armazenado dentro da sua empresa, dentro do seu estabelecimento. Ao você realizar um contrato, como que esse contrato é feito? Como você ao você pegar informações dessa pessoa dentro de um cadastro, como que esse cadastro ele é armazenado e descartado? Tudo isso será analisado na implementação da LGPD dentro da sua empresa. Então, por isso que é muito importante e é um desafio muito grande esses 3 pilares estarem caminhando juntos dentro dessa implementação, que é o pessoal de gestão de processos, o pessoal da tecnologia da informação e o pessoal de consultoria jurídica ou assessoria jurídica. Esses 3 pilares são imprescindíveis caminharem junto, porque um depende do outro para que a empresa esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E é isso que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai cobrar. Ela vai cobrar essa conformidade da empresa, né? Se essa empresa ela segue normas de segurança da informação. E o pessoal de tecnologia da informação que tem muito conhecimento sobre as normas de segurança da informação, que são muito importantes. Além desses 3 pilares imprescindíveis na implementação da LGPD dentro de um estabelecimento de uma empresa, é necessário destacar três pessoas importantes dentro dessa implementação da LGPD, que é o que a lei traz pra gente, que é o controlador, o operador e o encarregado. Bom, o controlador é aquele que obtém os dados. Por exemplo, uma empresa que ela obtém todos os dados ali do seu cliente, todos os dados dos seus prestadores de serviço. E quem que é o operador? O operador é o que trata o dado. É o que está encarregado. O operador é o que trata o dado. É aquele que manuseia o dado. Geralmente é um prestador de serviço, é o teu funcionário que está trabalhando diretamente com aquele dado. Então essa é a relação do controlador com o operador. E aí tem uma terceira pessoa, que é a que vai fazer relação direta com a ANPD, que é o encarregado, que é o DPO, né? Pela GDPR é o DPO e aqui no Brasil ele tem o nome de encarregado. O encarregado ele pode ser uma pessoa
externa da empresa ou dentro da empresa. É de boa prática que seja um funcionário dentro da empresa, porque ele terá conhecimento de todos os setores e é necessário que essa pessoa ela possa caminhar dentro de toda a empresa, que ela tenha propriedade ali para fazer essa análise de fluxo do dado, de ciclo dos dados que estão ali, porque é ela que vai realizar o relatório de impacto à proteção de dados, e nesse relatório ela vai relatar o risco, né, daquele dado de ocorrer algum incidente com aquele dado, e aí tem essa análise de risco, e aí ele vai analisar ali aquele dado, tem um risco muito alto que esse dado vaze. O que é preciso, então, para mitigar esse risco? É preciso implementar normas de segurança da informação, como um controle de acesso, como uma senha mais forte, como uma política da mesa limpa. É preciso mudar a maneira que esse dado é armazenado, é preciso mudar a maneira que esse dado é descartado. E o encarregado que vai anotar tudo nesse relatório e vai encaminhar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando ocorrer um incidente, é o encarregado que imediatamente vai notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela faz? Ela fiscaliza e monitora. É ela quem vai administrar esse relatório, é ela que essa instituição que é a responsável por verificar esses incidentes, esse vazamento de dados, né? Por exemplo, ocorreu o vazamento de dados na Renner esse ano, e foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que foi verificar o porquê, né, que ocorreu esse vazamento. Ela foi verificar se existiam normas de segurança da informação, se houve alguma prática errada ali por algum funcionário. Por isso que é imprescindível ter a conscientização e um bom treinamento do seu funcionário, para que ele saiba manusear o dado, para que ele tenha uma boa postura perante os dados ali tratados. Então, esses são os três atores principais que a lei traz para a gente, que é o controlador, o operador e o encarregado. Além da norma, a instituição fiscalizadora, que será a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nova, então ela está em constante mudança, né? Não mudança na sua base, mas volta e meia entra alguma resolução normativa para complementar a lei, né? Como que essa fiscalização vai ocorrer nas pequenas empresas, se vai ser a mesma do que as empresas grandes. Então é sempre bom estar atento às mídias sociais, às redes sociais da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É preciso estar informado, né? O primeiro vazamento de dados que ocorreu O primeiro processo que ocorreu no Brasil, que foi utilizado a Lei 13.709 de 2018, foi na construtora Cyrela, em 2019, por conta de um cadastro físico realizado entre um corretor da Cyrela e um cliente. E após esse cadastro físico, né, onde esse cliente preencheu com o seu nome, seu telefone, seu e-mail, ele começou a receber ligações de diversos serviços, né, de outros lugares começaram a ligar para ele oferecendo algum produto, oferecendo algum serviço, e isso não pode. Então, o que aconteceu? Isso é um tipo de vazamento de dados. Se você pega informações de alguém, você não pode repassar essas informações, você não pode repassar o nome, o CPF de alguém, porque você está sendo responsável por proteger aquele dado. Então, esse cliente entrou com uma ação judicial contra a Cyrela e ganhou em 2020, baseado na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um exemplo do que pode ocorrer, né? Quais são as penalidades que a lei ela fala? Além da multa, né, que ele fala pode ser de 2% a 50 milhões de reais, essa multa, existem outras normas ali, outros incisos ali que são mais preocupantes do que essa multa. Por exemplo, o bloqueio dos seus dados.
da utilização dos seus dados, né? Dependendo da empresa, isso pode acarretar um prejuízo econômico enorme dentro de uma empresa, porque todo o banco de dados dela vai ser bloqueado durante um tempo. Então, por isso que é muito importante uma empresa, uma pessoa, um estabelecimento, seja grande ou seja pequeno, ter conhecimento da lei, né? Ter consciência, ter treinamento, né? A pessoa treinar o seu funcionário, ela também saber sobre a lei, né? Saber o que é um dado, saber como manusear um dado, proteger esse dado, normas de segurança da informação, são elementos importantes ali para estar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E são elementos que serão analisados dentro de um momento de fiscalização e monitoramento pela ANPD, que ocorrerá a partir de janeiro, né? E não só pela ANPD, mas também pelos outros órgãos fiscalizadores, como já foi dito aqui, o Ministério Público, o PROCON. Então, é muito importante essa lei. É uma lei que esse ano, não a lei, mas a proteção de dados, ela entrou como um direito de garantia, né, do cidadão no artigo 5º da Constituição do Brasil. E cada vez mais, como os meios de comunicação eles estão muito rápidos, né? Hoje em dia nós nos comunicamos muito pelas redes sociais, por meio do nosso celular, do meio da internet. Com a pandemia, o nosso trabalho ele passou muito para o home office, então os trabalhos têm que ser redobrados. Quem que está no nosso ambiente de trabalho dentro da nossa casa, né? Quem que circula aqui? Existem mais de uma pessoa nesse ambiente, o seu funcionário, se ele trabalha da casa dele, ele precisa também ter uma política de trabalho dentro da casa dele, né? Ele tem que manusear o dado dele, o computador dele em um ambiente seguro, onde não obtenha câmera, onde não transite pessoas dentro desse ambiente. Porque tudo isso implica na proteção de dados. Quem que utiliza aquele computador? É só ele? Existe outra pessoa dentro da casa, do estabelecimento, do recinto que utiliza esse computador? Tudo isso será analisado. Então, é por isso que é muito importante, e aqui eu vou reforçar novamente, porque é um maior desafio, é a dependência dos 3 pilares para a implementação da LGPD. Gestão de processos, tecnologia da informação e alguém de consultoria jurídica ou assessoria jurídica. Esses 3 pilares devem estar muito bem alinhados e um deve conhecer um pouco a área do outro. E um deve trabalhar junto do outro para implementar ali a Lei Geral de Proteção de Dados dentro das empresas. Bom, eu acredito que eu tenha falado aqui um pouco sobre esse mundo que é a LGPD, que está só começando, né? Que ainda tem muita coisa para ser estudada, que é algo novo para todos nós. E aí precisamos mesmo de ações colaborativas, né? Precisamos de conversa, de troca relacional mesmo, para que dentro de uma empresa esteja adequada a LGPD, para que quando ocorrer alguma denúncia, algum vazamento de dados, alguma fiscalização, algum monitoramento, vai ser demonstrado que ali as pessoas têm consciência, as pessoas estão treinadas, as pessoas seguem normas de segurança da informação. Então isso é muito importante. Espero que vocês tenham entendido um pouco essa Lei Geral de Proteção de Dados. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com o meu e-mail para tirar dúvida e tudo. Foi um prazer estar aqui apresentando para vocês a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Amanda. É muito importante, é fundamental conhecer um pouco mais dessas mudanças que serão tão fundamentais nas nossas relações em um futuro bem próximo, dentro e fora da SOMAD. Aos 2 palestrantes, nosso agradecimento, porque, afinal de contas, qual o melhor presente em uma data comemorativa como essa do que o conhecimento compartilhado, valorizado? Assim como também é valorizada a participação, a contribuição de cada pessoa que ajudou na construção desses 30 anos de trajetória. São muitos os agradecimentos e agora eu passo a palavra à doutora Márcia, que tem mais alguns a fazer.
verdade, João. Nós temos muito a agradecer, muito a agradecer. Nossa história, ela sempre foi pontuada por pessoas muito especiais. Nominá-las agora seria muito difícil. Então eu começo agradecendo a vocês que nos ajudaram nesse evento que marca um ciclo da nossa empresa, aos nossos colaboradores, aos colaboradores em especiais que trabalharam arduamente nesse projeto, aos nossos amigos, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes por acreditarem na nossa empresa, aos nossos familiares que foram sempre o nosso apoio para seguir em frente. E pensando lá no início, bem no início, uma pedra fundamental, não podemos deixar de falar da gratidão ao nosso grande amigo Luiz Cláudio, que hoje no Canadá certamente está nos ouvindo. Um beijo grande, meu amigo, e obrigado a todos. E de quantos sonhos é feito um sonho? Subir uma montanha, fazer uma difícil escalada é especial, é importante, mas chegar lá e não ter com quem dividir essa felicidade é, no mínimo, solitário. A doutora Márcia e a doutora Socorro nunca quiseram isso. Sempre fizeram da SOMAD um ambiente de oportunidades de desenvolvimento de talentos. Foram as precursoras das consultorias de contabilidade no Estado quando isso ainda era algo novo. Resultado também da excelência na formação de mão de obra, uma referência. E quantos talentos foram revelados em todos esses anos? Tudo a partir de oportunidades e de saber perceber o potencial de cada um. Em cada um, doutora Márcia, doutora Socorro, também existe um agradecimento a vocês duas. Tanto que hoje, 3 dos 5 sócios da SOMAD vieram dessa caminhada de crescimento e de oportunidades. A Jocely, a Simone e a Nalva são ex-funcionárias que tiveram toda a estrutura e suporte necessários para estudar, para se qualificar, para conquistar também o mérito de estar onde estão, pela competência e pelo esforço pessoal, o esforço próprio. E o que desejar que pelos anos que vêm pela frente essa força permaneça assim viva, porque é disso que a nossa sociedade precisa, de pessoas que invistam em outras pessoas, que saibam que além dos muros de uma empresa existem sonhos que precisam ser regados, precisam ser cultivados. Uma oportunidade a talentos que precisam ser oportunizados. Chegamos aqui à reta final do nosso evento e não poderíamos deixar de agradecer a todos pela participação. Nossos ilustres palestrantes, nossos parceiros de tantos anos, nossos clientes, as pessoas que estão nos assistindo online e também a todos que colaboraram para este momento. O que a gente deseja é que venham mais 30 anos alicerçados na certeza de um trabalho bem feito. E a gente recebe agora, nesse momento, os novos sócios da SOMAD, essa nova geração, o futuro feito nesse presente. Vamos recebê-los. Em cada um pouco dessa excelência e do cuidado, da preocupação em fazer um trabalho de qualidade, um trabalho respeitado, um trabalho de credibilidade. Mas ninguém chega aqui sozinho, ninguém faz nenhuma caminhada sozinho. A doutora Márcia e a doutora Socorro estão com as mães ao lado e a gente sempre leva com a gente quem fica na retaguarda, quem está em casa, a nossa família. Então a gente convida agora também os familiares dos nossos sócios para que venham ao palco. E agora a gente segue para um momento muito especial que brinda esses 30 anos.
Agora, vamos ao brinde por essas 3 décadas de história. Vida longa à qualidade, vida longa ao respeito, vida longa aos sonhos, vida longa à Somad. Uma boa noite a todos.